Descubra os mistérios por trás dos 7 selos do Apocalipse e se eles estão se cumprindo nos dias de hoje. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é um enigma para muitos. Escrito pelo apóstolo João, narra profecias discutidas até hoje. Entre elas, destaca-se o pergaminho lacrado com 7 selos, cuja abertura precede o retorno de Jesus à terra e o juízo final. O primeiro selo é aberto e liberta o cavaleiro branco, montado em um cavalo branco, simbolizando a peste e as falsas profecias que serão difundidas nos últimos tempos. Este cavaleiro não entra em combate direto, mas seu arco representa a enganação e sua verdadeira arma é o engano. Ele é associado ao anticristo, cujo objetivo é desviar as pessoas do caminho da luz. A disseminação de drogas, imoralidade e a perda da fé são algumas das formas como essa falsidade se manifesta no mundo atual. O primeiro selo alerta para a importância de discernir a verdade em meio às mentiras que podem nos afastar do caminho correto. O segundo selo do Apocalipse é aberto e revela o Cavaleiro Vermelho da Guerra, montado em um cavalo de cor escarlate, simbolizando derramamento de sangue e conflitos. Este cavaleiro não traz apenas a violência física, mas também a guerra ideológica e espiritual que assola a humanidade. Sua espada afiada corta os laços entre povos e nações, incitando divisões e ódio. Observamos atualmente as tensões diplomáticas entre países poderosos que podem desencadear conflitos de proporções catastróficas. A busca pelo poder, território e recursos naturais tem levado as nações ao limite, colocando em risco a paz mundial. O segundo selo nos alerta para os perigos das guerras que podem surgir tanto no campo físico quanto no campo das ideias, impactando diretamente a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. O terceiro selo do Apocalipse, ao ser aberto, revela o Cavaleiro Negro da Fome, montado em um cavalo preto. Este cavaleiro carrega uma balança, simbolizando a escassez de recursos e a desigualdade social que assolará a humanidade. A balança representa o equilíbrio precário dos recursos naturais disponíveis no planeta, os quais estão cada vez mais sob pressão devido à exploração desenfreada e à ganância desmedida. A fome provocada por esse selo não se restringe apenas à falta de alimentos, mas também à ausência de justiça e solidariedade entre os povos. A humanidade é alertada sobre as consequências nefastas da má administração dos recursos naturais e da distribuição desigual da riqueza, que podem levar a uma crise global sem precedentes. O quarto selo do Apocalipse é aberto e revela o Cavaleiro da Morte montado em um cavalo amarelo pálido. Este cavaleiro não traz apenas a morte física, mas também a morte espiritual e emocional que assola a humanidade. Sua presença é marcada pela desolação e pelo desespero, levando consigo todas as almas sacrificadas pelos eventos anteriores. Ele carrega consigo uma foice afiada, simbolizando o fim inevitável de todas as coisas vivas. Aqueles que sucumbem à sua passagem são levados para um lugar de sofrimento eterno, separados da luz e da vida. O quarto selo nos lembra da fragilidade da existência humana e da necessidade de estarmos preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Ao abrir o quinto selo do Apocalipse, João testemunha a visão das almas daqueles que foram martirizados por sua fé. Essas almas clamam por justiça e por uma resposta divina diante de tamanha injustiça e perseguição. Elas são representadas como uma grande multidão, vestindo túnicas brancas e estão localizadas diante do trono de Deus. A cena é marcada pela dor e sofrimento daqueles que foram fiéis até a morte, aguardando o momento em que serão vindicados e receberão a recompensa prometida para os justos. Esse selo nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé,
mesmo diante das adversidades e perseguições, confiando na justiça divina que um dia será estabelecida para todos aqueles que perseverarem até o fim. O sexto selo do Apocalipse é aberto e desencadeia uma série de eventos cósmicos apocalípticos que trazem caos e destruição à Terra. Estrelas caem do céu, o firmamento se agita, terremotos sacodem a terra e as montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Uma escuridão densa cobre o mundo, enquanto as pessoas se escondem em cavernas e rochas, clamando pela proteção das montanhas e rochas contra a ira divina. Esse selo simboliza a aniquilação final, um momento de terror e desespero sem precedentes, que sinaliza o fim dos tempos e o juízo iminente sobre a humanidade. O sétimo selo do Apocalipse, a ira divina, se manifestará de forma avassaladora sobre a terra. Nesse momento derradeiro, as trombetas soarão e os anjos descerão dos céus para executar o juízo final sobre a humanidade. O mundo será envolto em trevas e caos, com terremotos devastadores, tempestades sem precedentes e fenômenos naturais apocalípticos que testarão a resistência e fé daqueles que habitam o planeta. A fúria dos céus se abaterá sobre os pecadores e ímpios, enquanto os justos serão separados para receberem a recompensa prometida, um novo paraíso onde reinará a paz e a harmonia eternas. O sétimo selo representa o culminar de todas as profecias, o momento em que o destino da humanidade será selado para toda a eternidade. O quinto selo do Apocalipse é aberto e revela uma visão angustiante para João. Ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Essas almas clamam por justiça e perguntam até quando o Senhor tardará em julgar e vingar o sangue derramado na terra. Elas recebem vestes brancas e são orientadas a descansar um pouco mais, até que se complete o número dos seus companheiros de serviço e irmãos que ainda serão mortos como eles. Esse selo revela a realidade da perseguição aos seguidores de Cristo ao longo da história e a promessa de que a justiça divina será feita no tempo determinado por Deus. O sexto selo do Apocalipse é descrito como um momento de grande agitação cósmica e caos na Terra. Quando o selo é aberto, ocorrem eventos apocalípticos assustadores que afetam diretamente o planeta. Estrelas caem do céu, o firmamento se agita violentamente, terremotos sacodem a terra e as montanhas são movidas de seus lugares. Uma escuridão densa cobre a face da terra, causando pânico e desespero entre os habitantes do mundo. As pessoas buscam refúgio nas cavernas e rochas, clamando por proteção contra a ira divina que se manifesta de forma avassaladora. Nesse momento crucial, a humanidade se vê diante da iminência do juízo final, com a certeza de que o fim dos tempos está próximo e que todas as profecias estão prestes a se cumprir. O 10º selo do Apocalipse é um mistério que lança luz sobre o destino final da humanidade. Ao ser aberto, revela uma visão aterradora de catástrofes cósmicas e juízo divino iminente. Nesse momento crucial, os céus se abrem e a terra treme diante da presença divina. Anjos poderosos descem dos céus com trombetas estrondosas, anunciando o fim dos tempos e o início do juízo final. As estrelas caem do céu como lágrimas ardentes, os mares rugem em fúria e as montanhas se despedaçam diante da majestade de Deus. Os ímpios são consumidos pelo fogo divino, enquanto os justos são levados aos céus para desfrutarem da paz eterna. É um momento de revelação e purificação, onde cada alma é pesada na balança da justiça divina. Diante desse cenário apocalíptico, somos confrontados com a realidade inexorável do juízo final e a necessidade premente de estarmos preparados espiritualmente para enfrentarmos o destino que nos aguarda.
Se você quer saber mais sobre esses sinais apocalípticos e como se preparar para o que está por vir, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E se for verdade, o futuro pode ser incerto, mas a reflexão sobre nossas ações no presente pode moldar os eventos futuros. Até o próximo vídeo.